Salve, salve, queda livre! Vamos trocar aquela ideia? Pessoal, eu precisava muito gravar esse vídeo aqui, porque teve uma reflexão que eu tive recentemente que eu realmente gostaria muito de compartilhar com vocês, que é sobre a leitura. Eu quero gravar um vídeo ainda discutindo a importância de se ler, como que isso pode abrir minha cabeça, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, mas mais numa outra pegada. Se liga só, eu estava lendo um livro, tô lendo um livro do Tolstói, para quem não conhece, é esse livro aqui, ó. Se liga aí. Onde existe amor, Deus aí está. Tolstói, para quem não conhece, é um autor russo clássico, né? Autor de Guerra e Paz, Ana Karenina. Ele é também contemporâneo do Dostoiévski, que é uma leitura muito boa. Só que esse livro aqui tem uma pegada um pouco diferente, pessoal. É um livro de contos espirituais do Tolstói, bastante diferente do que a gente conhece da literatura dele, mas é muito legal. E, enfim, o que eu queria compartilhar eu estava lendo um conto e eu queria até compartilhar uma frase com vocês, porque foi ela que me trouxe toda essa reflexão que eu quero compartilhar aqui. Se liga só. O conto chama Trabalho, Morte e a Enfermidade, Lenda dos Índios Sul-Americanos. Tô lendo e tal, o conto e tudo mais, e me deparei com uma frase de 3 linhas que me incomodou bastante. A frase era a seguinte: além disso, como cada um cuidava apenas de si mesmo, haviam acarretado dificuldades de tal ordem que, longe de usufruírem a vida, eram atormentados por ela. Daí eu li essa frasezinha de 3 linhas, parei, pensei alguma coisa, voltei de novo, li a frase de novo. Além disso, como cada um cuidava apenas de si mesmo, haviam acarretado dificuldades de tal ordem que, longe de usufruírem a vida, eram atormentados por ela. Aí parei, fechei o livro, coloquei de lado, pensei mais um pouco, voltei, li de novo essa frase, encostei o livro. Aquilo começou a me incomodar, essa frase começou a me incomodar, não deu para ler o resto do conto porque eu tive que parar nessa frase e voltava e lia de novo. E poxa, como cada um cuidava de si mesmo, isso gerava dificuldades de modo que a vida que era para ser aproveitada virava um tormento. E parei nessa frase aqui, não deu para prosseguir a leitura depois disso não. Sei lá, fiquei um bom tempo nessas 3 linhas, um tempo que certamente dá para eu ter terminado de ler o livro, um livro curto. Só que a frase me incomodou, eu precisava parar nela para refletir, senão a leitura não ia valer de muita coisa. E a reflexão que eu queria propor aqui, na verdade não tem nem a ver com o que eu pensei em si em relação a essa frase, mas sim sobre o que é a leitura. A leitura, ela tem que ser algo que nos incomoda, em alguma escala. Sabe, você tá lendo ali, ou aquilo tem que te fazer rir, chorar, te incomodar, abrir a sua cabeça, depende. Tem diferentes tipos de escritas e diferentes tipos de literaturas. Mas um livro didático, no nosso aspecto aqui então, já que a gente está falando de estudo, você vai ler um livro de física, de matemática, você está aprendendo. Aquilo tem que te incomodar, cara. Aquilo foi feito para abrir a sua cabeça. Se aquela leitura ali é como se você estivesse lendo, sei lá, o feed do seu Facebook, possivelmente aquilo ali não está valendo de nada. Você não está lendo da melhor forma que você poderia. A leitura ela tem que causar desconforto. Senão não serviu de nada. Senão é eu correr o olho nessas páginas aqui, fechei o livro e pronto, parei. Se eu não parasse esses 30, 40 minutos nessas 3 linhas, o que o livro se propunha a fazer eu teria ignorado, porque eu simplesmente passei a página e terminei o livro, mas não. Isso me incomodou e precisava me incomodar. Eu precisava ter parado nisso aqui, senão a leitura não ia valer de absolutamente nada. E eu lembro muito bem, eu queria conversar sobre isso com vocês. Eu lembro muito bem quando eu comecei de fato a estudar física, matemática, aprender as coisas, eu saí aprendendo a maior parte das coisas sozinho, lendo livros e tal. Cara, era muito doido, velho. Às vezes eu tô sentado aqui, lendo um livro, vendo a demonstração de um teorema e eu, caramba, velho, que louco isso aqui, o que tá acontecendo? E eu ficava entusiasmado, eu ficava em êxtase com aquilo. Era uma leitura que, em certo aspecto, mexeu comigo, como toda leitura deve ser. Em alguma escala, né, de diferentes formas, mas acho que o propósito da leitura é esse. Se você vai crescer de alguma maneira com aquilo, aquilo tem que te cutucar, te incomodar de alguma forma. E até hoje há um pouco disso, né? Mas assim, eu lembro quando eu comecei a estudar, eu tinha disso direto. E vi um teorema, e vi uma coisa, e aí quando eu começava a entender e ver a demonstração e acompanhava os passos, aquilo estava abrindo minha cabeça de um jeito que eu ficava em êxtase. Eu ficava, que isso, cara, o que tá rolando aqui? E tal, e parava assim, fechava o livro, ficava olhando pro teto, assim, sozinho, viajando, vendo umas contas, assim, aparecendo aqui na parede e tal, e é isso, velho. A leitura, ela tem que te provocar, em algum sentido.
E se você talvez não está sendo provocado, é porque você não está lendo da melhor forma. Às vezes é isso, cara. Tem leitura que você vai ficar lá 1 hora, 2 horas em uma página. Você vai ler o livro do Moisés, o Física Básica, que tem que tirar o básica do título aí quanto antes. Eu lembro quando eu estava estudando por ele, várias vezes eu pegava ali uma demonstração, uma discussão que ele fazia e ficava 2 horas em uma página, uma folha talvez, e você fala, pô, em 1 hora você lê um capítulo inteiro, 2 horas você lê um capítulo inteiro, mas às vezes é isso, cara, às vezes cada um tem o seu tempo também, mas às vezes aquilo tá te incomodando, te provocando, e as sinapses estão acontecendo de tal forma ali na sua cabeça que você precisa dar tempo às coisas, você precisa ir com calma, e pera aí, eu preciso processar, mastigar, digerir esse negócio, é um processo lento, não é instantâneo, não é pá, enfiar, engolir e acabou, não, pera aí, deixa eu colocar na boca, deixa eu mastigar, deixa eu digerir. E esse processo leva um certo tempo, a gente tem que respeitar ele. Então eu gostaria de falar, pessoal, sobre como que a gente deve ler. A leitura ela é fundamental, quem sabe num outro vídeo a gente não discute melhor o que é a leitura, qual é a sua importância e por que a gente precisa ler. Mas por hora eu queria falar sobre o que a leitura deve fazer com a gente, ela deve nos incomodar. Não se preocupe então se você fica 1 hora em uma página, se você fica 1 hora em 3 linhas, às vezes o necessário para que você possa digerir bem aquilo e aquilo possa de fato ser internalizado por você e cumprir o seu propósito de te incomodar em certo aspecto, de abrir sua cabeça, ou seja o que for, talvez isso vai exigir que você fique um bom tempo em poucas páginas. Mas dê tempo a isso. Leia de forma a absorver e a entender o que o autor quis dizer quando ele estava escrevendo aquelas palavras. Senão, você está lendo ali o feed do seu Facebook. Nada te acrescenta em nada, você lê num olho e sai pelo outro, né? Então, assim, é sem objetivo, é muito pouco, é muito medíocre. Então, não enxergue a literatura, seja qual literatura que for, não estou falando da literatura só de uma literatura russa, literatura brasileira, um livro de matemática, de física, um livro didático, a leitura. Não a enxergue de uma forma muito pequena, como às vezes a gente se acostuma a ler as coisas hoje em dia, né? A ler uma mensagem no WhatsApp, a ler um feed de notícias ali no Facebook. Não, a leitura exige tempo. É importante que você tenha paciência para às vezes se deleitar diante de um livro e curtir o que o cara está querendo te propor e dar tempo e digerir a informação que ele está querendo te passar. Então o vídeo de hoje é essa reflexão e essa provocação. Leia com calma, leia com espírito crítico, de forma que você possa entender o que está sendo proposto, de forma que você não só passe aquelas páginas ali, fecha o livro e acabou. Deixa a leitura te incomodar, deixa a leitura cumprir o papel dela. Demorou? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Fui!